Olá, no programa desta semana vamos falar sobre educação sexual nas escolas. Vamos saber qual é a maneira mais adequada de falar sobre sexo com crianças e adolescentes e quais devem ser os papéis dos pais e educadores neste processo. Fique com a gente, o Escola Viva desta semana já está no ar. Crianças e adolescentes estão descobrindo a sexualidade cada vez mais cedo. É por isso que, seja em casa ou na escola, o assunto deve ser tratado com cuidado e muita responsabilidade. As informações não podem reforçar mitos e preconceitos e o diálogo deve ocorrer da forma mais aberta possível. E quem está aqui com a gente para falar sobre o assunto que pode ser muito delicado é a sexóloga Zoelma Lima. Zoelma, muito obrigada pela presença. Para a gente é um prazer muito grande ter você aqui no programa. E para começar, Zoelma, essa discussão, por que falar sobre sexo ainda é um tabu, principalmente em casa e na escola? O prazer é todo meu, viu, Anete? Sempre. Contem sempre com essa sexóloga amiga, mãe também, que sabe a importância de falar abertamente sobre sexo com os filhos. Quando você fala de escola, eu lembro que as pessoas colocam a responsabilidade maior na orientação da escola, mas começa tudo na base, que é o nosso lar. A nossa casa precisa estar aberta para conversar sobre tudo, inclusive sobre sexo. E hoje, como você falou, a sexualidade vem cada vez mais precoce na vida dessa criança e desse adolescente. Então, quanto maior a ponte do pai e da mãe com seu filho, mais próximo, muito mais juntinho dele estará. E muita informação errada pode acontecer na rua. Então, a família realmente tem um papel fundamental na educação sexual dos seus filhos. E depois a escola orienta. Então, essa parceria é de extrema importância. Porque os jovens se sentem tão pouco à vontade ainda, Zoelma, em conversar sobre sexualidade, tirar suas dúvidas com professores, com pais, mas tem nenhuma inibição, aliás, não tem inibição nenhuma de conversar sobre isso com os amigos, né? Que às vezes compartilham informações até equivocadas, né? É isso mesmo. Nós já fomos adolescentes, né? A gente sabe que realmente tem coisas que nós não falamos com os nossos pais. Mas quando os pais são muito presentes e esses professores são cabeça mais aberta, não é? Não estamos falando da libertinagem, estamos falando da liberdade. E de uma forma muito gostosa de chegar nesse adolescente e responder o que ele precisa. Sem medo e sem tabu. O preconceito hoje, ele existe, mas já está bem minimizado, mas a internet está dentro da nossa casa 24 horas, a TV traz muita informação também, então está atento a isso e de uma forma muito gostosa, é muito mais tranquilo e muito melhor para que essa educação sexual seja responsável, tenha limites, mas seja prazerosa. Porque o adolescente hoje já vem a criança, ela não quer saber só de doença e gravidez precoce. Ele não quer falar só sobre isso. Ele quer falar sobre prazer, sobre sensações, sobre o amor. Então, se a gente pega esse gancho, vai adiante e tem esse filho muito perto da gente sempre. Sem dúvida. Agora, em que momento a escola pode e deve abordar a sexualidade, né? Dentro do seu contexto, dentro das disciplinas? É desde já o ensino fundamental, Zoelma? Sim. Eu acredito que a formação ela vai desde que o aluno ou a criança dentro da escola começa a questionar. Entre eles, a gente vê o burburinho, a gente vê o bochicho, a gente vê a curiosidade e isso é muito bom. Mas o professor, ele não precisa ser apenas o de ciências. Ele pode ser de qualquer disciplina, contudo que esteja capacitado, que é uma coisa que o nosso Brasil precisa fazer, ajudar esse mestre a ter, na sua vida pessoal, um entendimento maior e mais simples da sua própria sexualidade, para ter abertura, para ter bom humor, para falar sobre a sexualidade dessa criança e adolescente que vai precisar. É o atestado de vida saudável, a sexualidade bem resolvida, Anete. Faz com que a gente tenha saúde física e emocional. Uma sociedade que tem informação sobre a sexualidade, ela vai ter indivíduo e formar adultos muito mais felizes e responsáveis. E isso é belo e é disso que a gente precisa. Como é que você avalia o tratamento que essas escolas dão
a esse tema, a essa questão que é tão importante, né? Principalmente para os adolescentes dessa era digital, né? Bom, o que eu vejo em loco é que a escola ela se preocupa. E hoje em dia, muito mais, graças a Deus, do que antes, porque está tudo realmente muito precoce. Né? O adolescente de hoje não é o de antigamente muito próximo. Então, é uma evolução rápida. Mas a escola vem crescendo, ela vem evoluindo. O que não está ajudando é a forma como o sistema faz isso acontecer. Os governantes não se preocupam, não investem, não capacitam seus professores. Independente de ser sexóloga, eu vejo os professores de todas as áreas, não é? Se virando nos 30 para dar conta de turmas de alunos curiosos. Né? Os meninos estão cada vez mais ávidos, estão vivos, estão cheios de informação, precisam do pai e da mãe, não é da família, mas na escola ele passa um tempo imenso, onde poderia ter grandes momentos juntos e de crescimento, não é? Nas oficinas que falassem da sexualidade, nas vivências que são os workshops, naquelas aulas grandes de campo, onde tudo isso pudesse ser tratado de forma muito clara, muito à vontade, cheia de criatividade e que eles vivenciassem. Porque não adianta, Anete, fazer a criança ou adolescente ver uma aula ou outra ou assistir uma palestra que não vai ser um trabalho sistemático. Entra e sai. Nós aprendemos na vivência. Se a gente experiencia, a gente aprende. É assim, em tudo. E não é só a criança e o adolescente, nós adultos também. Zoelma, a gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco a gente continua essa conversa com a sexóloga Zoelma Lima. Não saia daí, é bem rapidinho, a Escola Viva volta num instante.